Luiz Gonzaga Neto, chegamos na 19ª edição. Maravilha. Isso né, justifica os meus e os seus cabelos brancos. Quebra o galho, ele fala que eu tenho também, né? Também. Muito obrigado. Amigo é amigo, né? Mas eu tenho inveja dos cabelos do nosso convidado, né? Não, o nosso convidado é assim, excepcional, né? Porque excepcional. O pessoal fala de inveja branca, né? Não sei se existe isso. Não, né? acho que não tem. Acho que não tem, não, mas não. um disfarce. Né? Tem bege. Branca. Bege? Bege tem. Vocês viram que Luiz Gonzaga hoje está vestido... Para homenagear a querida Portela, né? A Portela, exatamente, azul e branco, é isso aí. E o nosso convidado, que vocês ainda não viram, mas vão ver já já, é uma pessoa, um amigo já de longa data. E eu vou até fazer Posso fechar aqui, Luiz? Claro, para mostrar. Olha aqui, gente. Rapaz que escreveu Atibaia Samba, Escola de Samba. Ele faz um paralelo do samba em Atibaia neste livro, com o samba que estava rolando por aí em São Paulo, no Rio. E eu tive o privilégio de ser agraciado com esse livro no lançamento. Tá aqui, ó. Alvila, músico de mão cheia. Talvez. Meu abraço fraterno. O Luiz vai falar o nome dele. Outubro de 2010 foi quando esse livro foi lançado. Eu estive lá. Né, Luiz? Maravilha. 13 anos já, né? 13 anos já. Eu diria que essa entrevista, Vila, vai da Calábria até a virada paulista. O quê? É mesmo? Mais ou menos isso. É uma linha do tempo bem longa. Então, de quem que nós estamos falando? Jamil Escarteiro. Nossa Jamil, obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Cabelos brancos. Pois é. Somos todos. Somos todos. Né? Mas vocês têm ainda, né? Essa é a diferença. Barba também. Barba também, Por ela, viva aos trancos e barrancos. Olha aí. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Luiz, eu acho que esse rapaz é do samba. Acho que deve conhecer o samba. Olha, o que você acha? Não, e lendo esse livro aqui, né? A gente fica com a certeza, né? Mas é engraçado, Vila, porque a gente fica falando assim, mas o cara para gostar de samba, para mergulhar no samba, o cara tem que ser preto, né? Verdade. Ou pelo menos ter uma cor assim como a minha. Sim, assim, né? sim. E ele é branco, ele Pois é. Né? Ascendência italiana, calabresa. Exatamente, isso. Bom, gente, estou feliz de vir para cá, de estar aqui. Eu assisti os podcasts e babava um pouquinho. Falei, será que eu vou lá? Será que eu vou lá? Aí me chamaram. Fiquei super feliz aqui na Zabumba. Tá? Que bom. Ele aceitou o nosso cachê, né, Luiz? Aceitou o cachê. Né? Aceitou o nosso cachê para vir. Eu não queria falar, mas eu paguei para vir. Não é verdade, a relação que a gente tem é muito forte, é muito fraterna e já, vamos dizer, pode ser até muito antiga já. Sim. Nos conhecemos há décadas, e é verdade. Então acho que é uma delícia estar aqui contribuindo, participando, certo? E podendo divulgar um pouco o nosso trabalho. Nós que ficamos felizes. Maravilha. Então vamos voltar lá, né? A sua família na Itália, que depois chega em São Paulo. Então, meus avós, eles vieram, meu avô, né? Meus avós, enfim, porque já veio casado da Itália, e vieram na Guerra de 13, fugiram da guerra, né? Isso é da Primeira Guerra Mundial. Vieram em 7 primos. 7 primos. Aí, uma parte ficou em São Paulo. Por exemplo, montou o Banco Artures Casa Bancária, que era na época. Casa Bancária. Artures Catena. O filho dele, José Scatena, era da RGE. Opa, RGE Music. Tem uma filha dele que tem um prédio na Rua Boa Vista chamado Augusta Scatena. Tá? Então, essa família prosperou. Meu avô foi semeeiro no interior. E eu sou primo pobre. Certo. Então o seu avô que produzia comida para a galera rica, é exatamente, isso? Exatamente. Aí teve 8 filhos, né? Enfim. Tá? E aí meu pai era garçom em Marília, casou lá e veio para cá com minha mãe. Né? Para Atibaia? Para São Paulo. Para São Paulo, tá. Para São Paulo. Meu pai veio ser cobrador de ônibus da CMTC. CMTC. Certo. O trólebus que tinha na época, acho que era trólebus. Era ônibus elétrico. Né? Ônibus elétrico. E 3 filhos, eu sou o caçula, certo? Tá? E
tocando minha vida. Na realidade é o seguinte, Luizinha, essa questão, por exemplo, veja, tem muito branco no samba, viu? Tá? Tem E muito bons, branco, hein? bons, tá? E bons. Na realidade, essa questão do samba me miscigenou muito, né? E por que eu, por exemplo, particularmente tenho essa relação? Porque eu morei durante muito tempo no bairro da Saúde, que era um bairro extremamente periférico, rua de terra, não tinha luz, tal, enfim, né? Eu nasci em 49, então foram década de final de 50, 60. Tá? E aí, o que era? O que se fazia? Fazia batucada, certo? Era isso. Entendeu? Eu tinha um vizinho, eu morava nos fundos, tinha um vizinho que morava na frente, que ele tocava caixa no vai-vai, que ainda era um cordão. Então ele me levava, eu tinha 12 anos por aí, ele me levava para ver o desfile do vai-vai no Bexiga, não era nem não tinha sambódromo. Não tinha sambódromo. Então vamos dizer, foi introjetando a questão do samba no meu sangue, na minha vida, então meio que natural. Sim. Certo? Meio que natural. Ouvia-se muito rádio, era realmente, né? Meu pai também gostava muito de música, portanto também isso também me facilitava muito, né? E meio que automaticamente, se bem que não sei se é essa palavra, mas que enfim, de qualquer maneira veio entrando no meu sangue uma coisa assim natural. Aí eu vim para Atibaia em 90. Em Atibaia em 90, eu trabalhava em São Paulo, né? E aí eu fui prefeito Ceregeu, ajudei o prefeito na eleição, fui trabalhar com ele, e uma das propostas desse prefeito era acabar com o lixão, certo? Tá? Aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia, o prefeito anterior, até colocou lá uma usina de reciclagem, mas não ia bem, não andava muito bem e tal, não era uma coisa que estava mal resolvida, embora a ideia fosse interessante. E esse prefeito tinha como compromisso, certo, montar realmente a usina de reciclagem, montar uma cooperativa, e eu pedi a ele que eu queria trabalhar nesse processo. Eu quero tocar esse processo também, né, me interessa. E acabei me enfiando nisso e tal, e acabamos montando uma cooperativa de reciclagem da Vila São José, que é lá onde é o local. Que existe até hoje, né? Certo? Porque Caetetuba é o bairro, você tem as vilas, Vila São José, Santa Clara. Enfim, que compõe Caetetuba. Que compõe Caetetuba, né? E aí, no dia montamos a cooperativa, tiramos documento com o pessoal todo, que realmente o pessoal não existia oficialmente, não tinha documento, tiramos tudo, tá? Enfim. Vou até resumir um pouquinho essa história, que é muito bonita, inclusive. E aí, no dia de assinar o termo de 25 cooperados, porque a cooperativa exigia 25 pessoas. 25 cooperados, assinou, todo mundo bateu a palma aí, uma pessoa, Camarão, que estava lá na usina, em nome da prefeitura, falou, bom, agora só falta montar uma escola de samba. Eu falei, demorou, Unidos da Reciclagem. Pronto. Maravilha. Eu nunca tinha tocado uma escola de samba, eu nunca tinha feito um samba enredo, nunca tinha desfilado cantando samba enredo na avenida. Nunca. Tudo nunca. E, é o seguinte, aí começou, montou o bloco, pegou fogo, um negócio absolutamente bonito, certo? Bonito, muito bem feito, não só por mim, mas por toda a comunidade de Caetetuba. Abraçaram o bloco, certo? Saímos com um monte de gente na avenida. E eu fui muito feliz, e é verdade que eu consegui fazer. Fizemos um concurso também, eu competi com mais um, ganhei, certo? Tá? E, de repente, eu me vejo na avenida cantando samba enredo. Que maravilha. Tá certo? Tá, realização, gente, né? Verdade. Tanto é que no dia, para confessar para vocês, sonho, né? eu fui cantar junto com o Beto Prata, que é um excelente cantor. Ele é maravilhoso, tá aí tocando, cantando até hoje. É um grande canarinho. Quando chegou lá próximo bloco, Unidos da Reciclagem, eu falei, Beto, eu não vou cantar, não vou conseguir. Eu falei, para com isso, não vai cantar o cacete, você vai cantar sim. Eu não vou conseguir. Porque no ensaio, não tem fim, você fala, porque no ensaio você para, tá, na boa, né, respira, toma uma aguinha. Você vê o tamanho da avenida. O tamanho da encrenca. Olha, eu vou contar, eu cantaria 10 horas naquela avenida. Que é um absurdo a energia. A energia que você recebe ali, né? Então eu fiz o primeiro samba enredo, tá? Fiz o segundo, a gente sempre se preocupou, de qualquer maneira, sempre tentar fazer temas voltados com a história da Atibaia. A história da Atibaia. Certo? E eu fui juntando material.
juntando material, juntando material, juntando material. Chegou uma hora que tem uma caixa de papelão enorme, um monte de coisa, de foto, de texto, de recorte de jornal e tal. E eu falei, bom, o que eu faço com isso daqui? Ou eu ponho na garagem, e da garagem a probabilidade de ir embora é enorme, Grande. ou eu faço um livro. Com certeza. Sim. Olha só. Certo? Aí Virou um livro, exatamente porque eu estava com o material e não tinha razão. Então eu falei, bom, gente, tem uma história. Sim. Tá certo? Tá? Falei, eu vou botar um livro de qualquer maneira. Né? É verdade. Bem sem pretensão, mas Sim. falei, bom, vou fazer um livro. É verdade. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, eu tô pontuando, depois vocês vão Fica à vontade. vão colocando aí, mas é o seguinte, nós queremos veja. ouvir você. Eu escrevi, Luizinho, tá? Escrevi tudo, tal, digitei tudo, tal. Aí me caiu a ficha assim, meio que modestamente, falou, pera um pouquinho, Jamil, o que você tá achando que você quer? O quê? Você acha que você é Jorge Amado? Sabe? Aí eu pensei, bem, eu falei, isso não é legal você dar para alguém ler isso daí? Porque de repente você está falando, não está falando para ninguém, tem essa coisa, né? Então tem um amigo meu que é um escritor, tem vários livros e tal, Carlos Alberto Doria, lá de São Paulo, que não tem nada a ver com o Dória, tá bom? Só para deixar claro. Sim. Sim, esse é Para ele, para ele. Né? E eu falei, Dória, é o seguinte, eu fiz um livro e tal. Ele falou, manda para mim. Ele é consultor, ele falou, eu vou dar uma consultoria no Nordeste e eu vou ler e te dou um toque. Ah, que Eu legal. peguei e mandei o texto, certo? Mandei o texto, tá tudo digitado. Ele falou, Jamil, maravilhoso, adorei, li numa fiada só, gostei do que você colocou na primeira pessoa, tá? Achei muito bonito Muito isso daí. bacana Tá? isso. Manda bala. Ah, me levantou a bola. E eu falei, puxa vida, que delícia, é verdade? Eu falei, é o seguinte, tem uma pessoa que trabalha com o VFOR, quando o VFOR foi ministro da Cultura, Joatan Berbel, que está fazendo um documentário no Rio de Janeiro com as velhas guardas. E eu comentei com ele falou, pô, eu queria conhecer o livro. Você não quer falar com ele? Eu falei, quero. Ele até, inclusive, me dar algumas dicas de algumas coisas, porque ainda estava assim cru. O texto e as fotos. Aí eu liguei e falei assim, não manda não, vem aqui porque eu estou filmando as últimas 6 escolas de samba para o meu documentário. Eu quero que você esteja presente para você assistir essa filmagem. Oh, você não acredita. Poxa, que legal. Presente, né? Ele ganhou um edital da TIM para falar sobre as velhas guardas. Então ele filmou 18 velhas guardas. E essa... Das grandes escolas, né? Isso é. Nossa. 18, né? 18. Pegou o pessoal da Maravilha. A e B. Aí ele estava filmando as últimas 6 na corda da Mangueira. Mangueira, Porto da Pedra, Império Serrano, Portela, Imperatriz. E ele falou, não, vem aqui, traz aqui. Aí eu levei, ele falou, fica aí. Porteira fechada, uma belíssima feijoada. Eita. Devia ter lá, se juntar minha velha guarda, devia ter achado uns 15 mil anos de samba lá dentro. Somando tudo. Não é verdade? Somando Aí eles as começa ideias. os caras começam a cantar, e tudo bem, entra o Monarca, eu vejo, é uma loucura, isso é uma loucura, certo? Moacir Luz estava lá, Moacir Luz. enfim, tá? Nelson Sargento. Eu não acreditei, eu falei, meu Sargento. Deus do céu, eu estou no céu, né? Puxa. E aí eles começam a cantar e tal, e eu Sensacional. tenho a sorte, enfim, de ter uma memória muito boa para música. Sim. Tá? Muito boa, verdade, que é legal. Eles começam a cantar, eu começo a cantar também. Junto. E cantar e chorar, né? Meu? E cantar e chorar, e beber muito cerveja, cantar e chorar. emocionante. Eu também a Maria, minha mulher. E a Mangueira, a corda da Mangueira é maravilhosa. Lá em cima, onde tem o camarote, lá que ele estava dirigindo, o câmera de baixo. Sim, faz isso, sim, faz aquilo sim, e tal. sim. Aí chegou uma hora que eu falo, o Jota está te chamando lá em cima. Legal, eu fui, estava montada assim uma mesa, né, uma cerveja, botou aqui o microfone e falou, fala. Ele falou o quê? Fala o que você quiser falar. Eu já estava informado, falei. Foi maravilhoso, fala mais, fala. Falei, meu, muito obrigado, porque eu queria um paulista para colocar aqui, eu não achava, agora achei. Que legal, Olha hein? que legal. Então, eu Nossa. representei Atibaia, certo? Sim. Lá. Chama Velhas Guardas do Encontro, certo? É um média-metragem, Sim. tá? Aí eu saí de lá, Luizinho, eu não peguei nem avião, vim voando. céu. Nossa, você veio, você estava nas Já estrelas, veio, né? Luiz, imagina, né? Aí, chegou no domingo, isso foi no sábado, domingo ele mandou para mim, Jamil, muito obrigado, agradeço, tá? Na edição eu te dou um toque. Aí eu pensei, Que vai bacana. cortar, vai dar uma limpada e Sim, tal. sim. Ele falou, me ligou, falou, Jamil, muito obrigado, mais uma vez, não tirei nada, nem o seu fôlego, ele falou. Olha. Não tirei nada, era o que eu Nada. precisava para você me dar um encerramento, inclusive, do próprio documentário. Foi um complemento que ele Foi o precisava. que ele precisava, tá? Porque é o único paulista que está representando Atibaia, porque está lá, Jamil Escatina, pesquisador Atibaia. Sim.
Tá Ó, que certo? legal. Porque para nós é uma honra. Uma honra, claro. honra para a cidade. Aliás, deixa eu pegar um gancho só para fazer uma pergunta que agora Claro. me ocorreu. Existe, de verdade, esse sectarismo entre samba do Rio e samba paulista? É. Não deveria. Não deveria, mas tem. Mas tem. Mas tem. Não. Porque de qualquer maneira é o seguinte, tem uma coisa assim. Se você pegar na raiz, diz Vinícius Moraes que o samba nasceu na Bahia. Sim. É. Tá certo, né? O samba nasceu lá na Na Bahia, Bahia. e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais do coração. Tá certo, Verdade. né? Entendeu? Tá? Agora, de qualquer maneira, o que aconteceu? O pessoal da Bahia foi para o Rio de Janeiro. Sim. Tá certo? E lá exatamente que eles conseguiram fazer com que o samba acontecesse. Foi o Tinha start, Seata, foi lá. Tinha no Tia Rio, Seata, né? por exemplo, que era, Tia Seata. né? Era uma nega senhora que reunia o pessoal todo, o pessoal ia tudo Sim. para casa dela lá, certo? Tá? Fazer samba. Isso é década de comecinho do século passado, tá? Aí que o Donga, aí Donga, vem o João da primeiro Baiana, samba Pixinguinha, gravado. tá certo? João Aí vem Ismael Silva, começa a vir, né? Ismael Certo? Silva, Aí começa a vir, aí vem a primeira Cartola. escola, Cartola e tal, certo? Essa turma ruim, né? O pessoal só é uma elite. primário. Né? Então, de qualquer maneira, na realidade, aconteceu o quê? Aconteceu que floresceu muito mais lá, certo? Do que São Paulo. Sim. Embora esse pessoal sem também dúvida, viesse para né? São Paulo. Sim. Sim, sim. Certo? Tá? Você tem, inclusive, vídeos de Cartola em São Paulo, de Nosso sim. Cavaquinho em São Paulo, Sim. de, Sempre- enfim, sempre de Monarca vieram, em São né? Paulo. Monarca Tal, em São Paulo. certo? Só que essa eu acho que acho que de repente até salutar essa rixa, porque assim quem quer ser melhor tem que fazer melhor. É isso. É uma bom, rivalidade entendeu? Isso é bom. positiva. É rivalidade, É, porque agora, inevitavelmente, que o Rio de Janeiro tem muito mais compositores, as escolas de samba são muito mais bem montadas, é verdade, Sim. do que São Paulo. São Paulo agora coisa de 10, 15 anos passado, que realmente conseguiu... Se estruturou mais. Se estruturou É. mais. Se estruturou entendeu? mais. Né? Não é? E São Paulo explodiu agora com um bloco, né? Com bloco, não. bloco, Bloco não lá tem em pra cima, ninguém, Não né? tem pra ninguém, É, não tem é, pra ninguém, é. não tem mesmo. São Os Paulo, blocos né? dominaram. Então, eu diria que é uma rivalidade bem bairrista, como tem Atibaia e Bragança. Sem dúvida. É, Claro. que também não... Também você Não vai se pegar a raiz. justifica muito. Tem, inclusive eu tenho no livro até uma matéria, um maestro nosso, que no carnaval foi fazer carnaval lá em Bragança, e o jornal meteu a bola no cara. Pô, como é que faz? Como é que Bragança recebe o maestro de Atibaia? Certo, Faz né? parte. Agora Bragança foi bairro de Atibaia, né? Sim, meu? exatamente, foi. É, Era lá. isso mesmo. Né? Como Jarinu era, enfim, É. tal. Certo? Então eu acho que eu diria que isso aí é uma coisa menor. Entendi. Sabe? Porque de Sem qualquer dúvida. maneira, porque de Certeza. qualquer maneira é o seguinte, não dá para comparar o samba do Rio de Janeiro é mais puxado, mais carregado, certo? O nosso é mais cadenciado. Sim. E tem Mais essas- cadenciado tem as suas paulista, né? variedades. Agora, também você pode. A Bahia também tem grandes compositores Bahia do também. samba. Você pega o Riachão, pega, enfim, tem ótimo, pessoas ótimas, É. maravilhosas. É. Entendeu? Né? Eu acho que eu vejo assim, o samba mesmo é Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. É. Tá? Onde tá mais, a As cultura está grandes- mais pesada, mais forte. Né? Os grandes Certo? polos. Grandes né, polos, do né? E se samba, né? complementam, acho que se complementam. Se complementam, também. claro. São coisas diferentes, como ele falou, um É. mais cadenciado, outro Sim, menos, claro. mas se complementam. Eu acho que é. E eu, enfim, tô aí, adoro samba, gosto demais. Entendeu? Aliás, semana passada eu fui ver Paulinho da Viola lá em São Paulo. Paulinho da né? Viola. Sensacional, né? Parque Vila Lobos, maravilhoso, 80 anos, o cara tá uma criança. A semana passada ele estava domingo, eu assisti com a Jazz Sinfônica. Paulinho da Viola e a Jazz Sinfônica. Foi demais. simplesmente Então. Demais. maravilhoso. Certo. Muito bom. Aliás, esse é um ponto que eu acho interessante, essa história. Agora, os compositores os compositores populares estão fazendo bastante com orquestra. Né? Isso, Até ouvi isso. falar, virou modinha. verdade. Não virou Não, modinha. não. A música, tem a música boa Isso. e a ruim. Isso. Ponto. Você escolhe. Acabou. Você Se escolhe, é com né? orquestra, com viola, com... escolhe. Entendeu? É só você fazer a coisa Fazer acontecer, bem feito, fazer né? bem feito o que É. E acontece. aí é um programa, né, da Jazz Sinfônica, exatamente esse ano, que vai fazer Sim. exatamente, vamos dizer, o erudito popular, vamos chamar Sim, assim, tá certo? sim, né? exatamente. É, você Juntar as duas juntar, coisas. fazer a fusão Fazer a dos dois fusão. gêneros. Acho e- que é isso, né? E nós É temos por aí, músicos. né? Aliás, eu acho que o músico, o complemento, na minha leitura, o músico perfeito é aquele que junta
os dois. Exatamente. Né? Claro. A malandragem do popular Sim, lógico. com a essência É. da técnica, É. da disciplina do Exatamente. erudito. É. Essas duas geram... Nós a temos, gente tem músicos aí... temos aqui no Brasil o Paulo Moura, Paulo saxofonista. Moura, nossa. Ele é gafieira. Ele é gafieira. gafieira, Ele é gafieira, né? tá? sim. A origem dele, inclusive, é gafieira. Só que é o seguinte, você pega um CD dele, por exemplo, Gershwin e Tom Jobim. Sim. A música erudita, né? Tá certo? E aí, como é que faz? Você vai dizer que é gafieira? Que é só É, gafieira? Entendeu, né? É isso, você tem essa que exatamente. você colocando, é interessante. E o Vila essa Lobos qualidade. era isso. Vila Lobos. Sim. Vila Lobos. Opa, né? nossa, Homenagem Vila ao Lobos. Vila aqui, nosso Não, Vila. Não, o Vila Lobos subiu o morro, né, meu? Subiu o morro. Certo, né? subiu o morro. Então, E isso entendeu? você percebe nas composições, né? Nas Você vê que tem, composições. Claro. tem Exatamente. elementos Tem. dali. Exatamente. O Gershwin O fez Gershwin. isso com o jazz, Fez né? isso com o jazz, exatamente. O jazz, né? Pegou o jazz e Música fez dos música negros, erudita, né? né? Aquela Em cima música dos do Eu jazz, acho que né? isso aí é a receita do bom gosto, é juntar as bom duas gosto. coisas. Eu É acho que é bom isso. gosto e também, o que eu diria assim, é uma qualidade, né? É. Uma qualidade, né? Da pessoa, inclusive, conhecer, pesquisar, porque também tem isso, não cai do céu, né? Não Exato, cai. não Agora, cai o que do me céu. deixa Exatamente. intrigado hoje, não é intrigado, não. Eu acho que a arte sempre foi assim, né? Ela sempre refletiu a história. E, mais uma vez, infelizmente, a arte que reflete a história. Você vê a qualidade que nós temos hoje, que não aparece, não que não tenha qualidade. Eu acho que as pessoas confundem, né? Hoje não se faz música boa. Mentira, faz. Imagina. Só que ela não aparece. Parece. Claro. Né? Tá cheio de gente fazendo coisa boa. É verdade. Só que esses não tem espaço. Por quê? Não vende. Por que que não vende? Porque o público não exige. Por que que o público não exige? Porque não conhece. Porque não conhece. Né? Se você vai na concessionária para comprar um carro, que para você é um carro, é uma coisa que você entra, engata a marcha e sai andando, você pode não saber que o carro pode ter ar-condicionado, pode ter direção hidráulica, pode ser, entendeu? Agora, se você conhece, você pode chegar lá e falar, não, eu quero um carro assim, assim, assim. claro. Isso acontece na arte. Se você não conhece, você não tem como exigir, você não tem como observar, você não tem como criticar. Então, Não, e isso também é triste. interessante, eu até estava conversando hoje com essa questão ontem com o Chocolate, nosso músico, né? Sim. Porque é o seguinte, veja, o sujeito tem 1 milhão de visualizações, pronto, não precisa de mais nada. É verdade. Então é uma loucura isso daí, entendeu? Isso é uma loucura. Tá É certo? verdade. É uma loucura, porque essa questão da voracidade e velocidade, e velocidade da informação, certo? É muito grande. É muito grande. Se você não tem espaço na mídia, um abraço, você não existe. Já era. Você tem Tá ser- vendo que é descartável, né? Rapidinho. Volta um pouquinho, acho que vocês devem lembrar desse termo, volta um pouquinho, os músicos independentes. Sim, verdade. Você fica meio alheio, você fica meio, né, ao largo. Entendeu? É. Certo? Se você não está na mídia, você está ao mercado, largo. né? No E tinha mercado. umas gravadoras independentes, som da gente, que Sim, gravavam opa, Hermeto. claro, opa. Oh, Né? Porque tinham as poderosas. Exatamente, Eu E tomei- tinha a galera do Tomei escanteio. café a semana ontem, antes isso de ontem, mesmo. tomei café aqui em Atibaia, no Café de Li. Aliás, onde está vendendo meu livro. Café de Li tem um livro dali. para vender lá, Tá. tá uma propaganda rápida. É, bom Aí saber. eu tomei um café com o Roberto Sion. O Roberto, Roberto sim. Sion, ele tem o som da gente. Sim. Ele Roberto gravou o som da gente. Sim. Ele tinha Sim. exatamente isso Sim. daí, né? Sim. Certo? A gente, na verdade, eu conheci tinha um relacionamento com o Sion quando a gente montou a Virada Paulista, lá Virada no Teatro Paulista. Lira Paulistana. Sim. Que era exatamente os independentes. Sim. Certo? Né? De lá. Era os né? independentes. Era os independentes. Mas o Roberto Sion vai gravar com a gente. Já conversei com Ah, ele. que bom. Ele vai ter uma conversa com a gente aqui, comigo e com o Luiz, que é uma pessoa que... Maravilha. É uma graça. Nossa. Fantástico. Fantástico. Já conversei com ele, ele Mas- topou. Importante. Que maravilha. Vem Importante. aqui falar de música, né? E tudo mais da experiência. E é uma que pode fazer. simpatia, Nossa, né? Simpatia, uma gente pessoa boa, fantástica. gente boa, uma pessoa tranquila. fantástica. Gente boa, é. tranquila, E a gente né? lembrou do som da gente, foi parar nele, olha aqui. Pois é, não, mas é que você- Como o seu som da gente não existe mais, Não selo? existe mais, né? Vai vender pra quem, né? Vender pra quem? Som da gente, Eldorado. Eu tô lendo, eu tô lendo agora, inclusive, eu tô lendo, acabando de ler agora um livro chamado de uma gravadora que tem uma Forma. Tá. A Forma, ela foi a primeira a lançar o disco do Quarteto em Si.
Olha. A primeira nação do Moacir Santos. que Moacir é uma Santos. genialidade. Coisa número 1, número 2, número 3. Certo. Maravilhoso. Tá? E eles conseguiram fazer 25 LPs. Tá? Agora é o seguinte, Luiziano, o pessoal assim, vislumbrado, adorava o que fazia. Apaixonado. E aconteceu o quê? É um Aconteceu que perigo ela isso. faliu. Em termos de mercado, estar Termos de apaixonado. mercado, É um perigo. Você vai falar Você pra não mim pode que- se apaixonar pelo mercado. Não. Fala pro supermercado que você tá vamos, apaixonado. olha, eu queria pagar a minha minha conta paixão. com a minha paixão. Eu faço música boa. Entendeu? Mas, nossa, trabalho excelente dos dois, entendeu? Um adorava a música, certo? Gostava muito, o outro tinha dinheiro, então vamos juntar, juntou 25, fizeram 25. Daí, claro, entendeu? Não conseguiram. Sobreviver, Soltava cheque, dá cheque para pagar É, direto e na vai, rua, enfim e tal, faliram. E entendeu? a Certo? gravadora tem um custo. Mas era importantíssimo, porque ela marcou, veja, para ser a primeira a gravar esse pessoal, Sim. super importante, tá certo? Era Super independente, importante. né? Entendeu? Sim. Era independente. O episódio anterior, o 18, eu gravei com o Luiz um programa que é da Zabumba, né? Sobre jingles antigos, né, Luiz? Sim. E aí nós trouxemos uns jingles, só Maravilha. eu e ele, eu de violão, só Que bom. lembrando. Aham. E aí nós Só vimos lembrando. compositores, que era como era rico, né? Café Seleto, olha a Vari, o pessoal tinha uma criatividade. Criatividade, né? né? Assim, uma E facilidade. por outro lado, que era exatamente o outro lado, as pessoas reconheciam dúvida. essa criatividade, identificavam esse talento. Sim, Coisa sim. que hoje eu acho mais complicado, né? O pessoal não consegue. Acho que Parece bota assim, acho que a rapidez da informação, Sim. certo? Ela é tão maluca que é o seguinte, quem fez sucesso hoje, o ano que vem não existe. É verdade. Já foi atropelado. Vai O ano que vem descartando, você né? está sendo bonzinho É, ainda. Até um tempo Não bom, é. Que até ele, menos, a às Andy vezes. Warhol, que ele falou lá atrás que o sucesso iria demorar 15 minutos. Eu acho que ele tinha razão. É entendeu? mesmo. É. É verdade. Porque é verdade. Eu acho que caminha pra certo? isso. Você começar a falar de artistas hoje, você fala, nossa, é verdade, cadê? Ela tá sumiu, tá cantando ainda na pizzaria. Certo? É. Tá? verdade. E aí a gente volta naquela história, quando você canta Marchinha de Carnaval, tá lá ainda no sangue. Tá lá. Né? Tá lá. Por quê? Tá lá. Será? Tá lá. E Por quê? todo mundo lembra, Todo todo mundo. mundo É canta. porque a qualidade fica. Então, É. pois Porque o que é bom fica. Marchinha, você Entendeu? pega aí a faixa mais ou menos década de 50, É. que foram as produções, que foi a riqueza, A de riqueza, produção, exatamente, né? Cara, Cabeleira do Zezé, enfim, Não, tudo todas isso, elas. claro, Até claro, hoje. Claro. Né? Aconteceu um Claro. episódio, a gente falou em carnaval, agora eu vou lembrar, vou contar. Nós fazíamos o carnaval numa cidade aqui ao lado, Perdões, eu e a banda, e era o boom do axé. Tá. Então a banda era grande, banda de carnaval. Eu escrevia os metais, que davam um trabalho terrível para escrever os metais do axé. Bom, fazíamos carnaval. Aí um dia acabou o nosso repertório, que a gente fez as 3 noites. No último dia acabou o repertório, a gente já estava morto. E eu falei, gente, e agora? O que a gente vai fazer, né? Você olha para o público de cima do palco assim, o pessoal com aqueles olhinhos Olhando, de... e aí? Hein? Acabou ou é intervalo? E você já está morto. Tá certo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa galera embora, vamos tocar a marchinha. Que aí não precisava estar escrito nada, o pessoal mais ou menos tinha. E vamos. Nossa, aí foi o inverso, aconteceu o contrário. Pegou fogo. Pegou fogo. Pegou fogo com a marchinha. Aí o cara, eu tendo todo esse trabalhão para escrever axé, com Com o a respeito, que marchinha. tem músicas ótimas, Incrível isso, né? mas a marchinha É veio... clássico. Aí eu falei, epa, A marchinha peraí, é vamos clássico. fazer Claro. as marchinhas. Claro. E aí a gente veio de Perdões e deu início Deu às início aqui. as marchinhas na Praça da Mas Matriz. essa década que você falou, que é a década de 40, 50, 60, que é, sim. se você pega essa história das marchinhas, 90% dos arranjos eram de Pixinguinha. Sim, é verdade. Ele fazia 40, 50 arranjos por noite. Nossa, facilidade total, né?
Gênio, né? Gênio. É gênio, Gênio. né? Não tem outra Gênio. palavra. Então, gente- quer dizer, também tem essa, o pessoal que compunha marchinha, que trabalhava com marchinha, também eram compositores, autores excelentes. Excelente. Verdade. Isso, né? Verdade. Certo. É. Verdade. Gente da Então, hoje acho que melhor tem um qualidade. festival ainda de marchinha. São Luís Paraitinga. Isso, São Luís do Paraitinga. Isso. Que pelo menos É ainda legal, fomenta maravilha, isso. claro, é importante. Eu Tem, acho né? que é importante Sim. manter. Até porque, de qualquer maneira, no carnaval mesmo, se você pensar, é a marchinha que levanta o povo, né? Verdade. Verdade. É verdade. É que É levanta. verdade. Você pega a história e vê que o carnaval foi uma coisa que eu li bastante, e você vê que a coisa mudou, né? Evoluiu em termos musicais até a década de 70 e tal, e depois foi mudando muito. Só que assim, a referência dessas Continua permanece, sendo é. a marchinha. né? Tanto que eu, na minha humilde imbecilidade, falei, eu vou tocar marchinha e o pessoal vai vai, acalmar. tá bom. Foi ao Nada, contrário. Né? Aí que o pessoal lembrou mesmo, Aí, né? aí deu vontade de falar, gente, vamos voltar para axé. Muito rico, muito, e é muito rico. muito rico. essa tradição. Muito rico. Simples, é aquela velha história do simples, bem feito. Isso. E aí Sem fica dúvida. que nem chiclete, né? Que a gente isso falou mesmo. na Você época como do músico, você jingle. sabe que do o simples jingle. é mais difícil, né? Sim. O simples é Muito mais. O simples é que é sofisticado, né? Exatamente, Luizinho. Você É vê sofisticado. o exemplo clássico, que a gente sempre fala disso quando toca nesse assunto, Tom Jobim. Você Tom pega Jobim, nossa, a maravilhoso. melodia do samba de uma nota só, É. né? Tá. Que é o tempo todo, a parte A é uma nota, depois a parte B dá uma voadinha, mas a parte A, onde só tem uma nota, a harmonia, uma análise harmônica em cima desse primeiro trecho, a parte A, é extremamente complexa. Ó, Viu? Harmonia Então, olha o complexa. gênio. É, o gênio. Onde é que Claro, está por trás claro, disso? lógico, Né? exatamente. Então, o simples é muito complicado. Muito mais. Pega Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. É avô do meu amigo aqui ao lado. Aí, Luizinho. Luiz Gonzaga é Vamos o pra cara. Ganhei um ancestral, né? E o avô dele é o Vila, né? É o Vila Lobos é do Olha, Pilaça. Só isso, né? Só Nós isso. chamamos bem de Bem de ancestral. avô. Verdade. Então, o Luiz Gonzaga, meu, asa branca, o que mais você quer? Sensacional, De né? simplicidade genial. Melodia Né? lenta. lindo, Que nem né? Giló, Claro, enfim. é. Coisas geniais. Mas Maravilha. Luiz, continua aí, senão... E no livro a gente vê que você recuperou, citou e não teve tempo de aprofundar os compositores de Atibaia. Exatamente. Que é um veio aí a ser Porque na realidade é o seguinte, né? você diz os maestros, por exemplo, da Os Atibaia, maestros, né? é. Certo, os maestros. Só que até é o seguinte, é que eles, eu passei assim, rapidamente pelos maestros que trabalhavam também no carnaval. Exatamente. Tá certo? Porque o tema era esse, entendeu? Exatamente. Eu até falei, puxa vida, dá uma vontade, mas não adianta. De falar dos Porque você outros, vai, que eu falei, além disso ia virar uma bíblia, tá certo? É isso Né? mesmo. Sim. E ia fugir do tema também, eu já não podia mais chamar Atibaia Samba, Escola de Samba. Samba, escola de samba. Né? sim. Entendeu? Porque, por exemplo, pega João Paulino, o Sebastião João Florido. Paulino, Esse Sebastião pessoal fazia Florido. também marchinha, fazia composições carnavalescas. Então eu peguei exatamente um pouco disso daí. Na verdade, eu fiz uma passagem, uma pincelada, vamos chamar pincelada. assim. Não é? Certo? Tá? Mas Exatamente. me preocupei um pouco mais com relação com os blocos e escola de samba. Que são mais o porque foco. eu queria retratar, porque de qualquer maneira, esses eram realmente aqueles que não tiveram espaço, certo? Na mídia, para poder Não você tiveram. divulgar o trabalho. Sim. E é uma história oral que se perderia. Uma história oral. Né? Eu tenho mais ou menos não tem 80 referência. horas de gravação de cassete, Sempre você foi entendeu? Que legal. gravando, Tá. né? Certo? E agora, recente, É. a semana eu vi uma matéria sobre a sede, né? Sim, essa UESA, escolas. então, exatamente. A UESA. É a Foi UESA, essa semana? foi semana retrasada Retrasada. que teve, porque o Conselho de Política Cultural de Atibaia, Compocate, me convidou, o Compocate me convidou para participar de uma comissão do samba. Tá. Que legal. Para a gente poder, de qualquer maneira, fazer com que tenha a volta, né? Eu não gosto da palavra resgate, mas aqui o resgate cai muito bem. O resgate exatamente, resgate é quando está na última, né? Certo? Resgate é isso. quando Se chamou resgate o é cara porque tá morrendo, o bicho cara- tá pegando. Não é o caso. Terminal, né? Entendeu? E o nosso carnaval exatamente está assim. Nossa escola de samba, na realidade, está bem triste, é bem ruim.
Então, como a própria secretária da Cultura, a Glória Tiniz, também se colocou à disposição para poder contribuir, então a gente começou a trabalhar 1 ano e pouco a gente vem reunindo. Certo? E culminou com o prefeito cedendo um espaço para a sede da União de Escola de Samba de Atibaia, a UESA. A UESA, Certo? União Que é de lá Escolas de Samba, né? entre o posto Pedra Grande e o Pontilhão, naqueles galpões lá. Certo? Na entrada da cidade. Na entrada da né? cidade. Sim, que é um local, e é um local ótimo também. de qualquer maneira, né? sim. Lá, Que já está na avenida. Tá né? na avenida, tá na boca do crime lá, tá certo? Já está no lugar. Na boca do leão, né? já Então, tá de lá você sai ou você fica, né? Lá, ou dispersão ou você sai de lá. É verdade. Então a gente montou lá um encontro, semana retrasada lá, para poder, de qualquer maneira, pelo menos juntar um pouquinho, né, a tribo, né? Sim. Certo? Juntar o pessoal de samba, né? Foi gostoso. Amanhã vai ter uma macarronada, amanhã domingo, domingo dia 21. Sim. Certo? Macarronada solidária. Macarronada da Vila, da Vila. Independência, Da Independência, João Pires, para para poder juntar o dinheiro, enfim. mesmo, né? Porque é o seguinte, veja, não tem no orçamento dinheiro para se fazer o carnaval, para colocar o carnaval na avenida, de fato, tá? Para passar recursos para as escolas, para montar arquibancada, fazer jurado, enfim, fazer o carnaval como era, certo? Né? Nós chegamos a ter, nós chegamos a ter 12 escolas de samba aqui em Atibaia, certo? Riquíssimo, Muito. maravilhoso. Agora, o último carnaval que nós tivemos aqui, Vila, foi em 2014. Sim. Quer dizer, nós estamos há 10 anos, que não vai ter ano que vem, tem carnaval. Sim, sem carnaval. Não tem escola que resista. Não aguenta. Não tem comunidade que resista. Não. Entendeu? Isso foi muito ruim. Porque, veja, só dar um parâmetro sobre isso, é o seguinte. Coloca-se também, erroneamente, que carnaval é gasto. Não é verdade. Acho que não. Por dois motivos. Uma, politicamente falando, você está devolvendo à população o dinheiro o imposto que ela paga. Que ela paga. Correto? Sem dúvida. Devolvendo com cultura. Sim. Como você devolve com educação, com segurança pública, enfim, você devolve também com cultura. Que é superestrutura, intelectual, é a coisa que você dá para a pessoa realmente é o alimento crescer. da alma. O alimento da alma. Claro, bonito. Sim. Tá? Isso é um lado. Outro lado é o seguinte, quando você monta o carnaval, certo? Você só não compra em Atibaia ainda tecido, porque não dá para querer peitar a 25 de março, 25, tá certo? Tá? E instrumentos musicais, porque não dá para você peitar contemporânea, redenção, golpe. Não dá. Então, logicamente, você lá. O resto é tudo aqui. Certo? Então, pergunta para o pessoal que vende ferragem se eles não adoram quando tem carnaval. Sim. Para o pessoal que vende material, de madeira, o pessoal que vende tinta, para costureira. Movimento economia. Movimento economia, gente. Para com isso, é economia criativa. Economia criativa, que isso hoje criativa. Essa é a cadeia, tá certo? Então, e no dia, o cara que vai lá vender o seu churrasquinho, o seu sanduíche... ainda tem essa. Também ele fatura uma grana. É óbvio, tá certo? E acabou o quê? Acabou quando acaba o carnaval, faz o puxadinho, troca o pneu do carro, pinta a casa, enfim, é isso. Faz um giro, Faz um giro, entendeu? Claro, faz um giro. Claro. Você acha que o Rio de Janeiro, que poca 5 milhões de carnaval, por que ele põe 5 milhões de carnaval? Porque ele arrecada 15. Nossa, o turismo... Eu vi uma matéria sobre os blocos de São Paulo exatamente por isso. Exatamente por isso. Isso você citou, exatamente. O bloco de São Paulo arrecada o que vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Claro, essa visão é errônea, totalmente errônea. Sim, totalmente errônea, sabe? Muito, eu diria que até bem atrasada. Sim. Tá certo? E nós sofremos isso daqui. Claro. Certo? O último carnaval de 2014, depois não tem mais carnaval. Certo? E ainda, infelizmente, certo? Optou-se por, inclusive, contribuir com a Escola de Samba de São Paulo, levando o tema de Atibaia. Lembro disso. Para desfilar. Quer dizer, que também lembro disso. Estamos aqui na lama, na maior baba, entendeu? Certo? Sem carnaval, entendeu? Certo? E você vai divulgar o carnaval de... Sim. Muito feio. Muito feio. Em Uhum. termos de cultura popular é muito feio. Sim. Até porque, veja, voltando para o meu livro, eu pesquisei mais de 100 anos de samba, minha gente. Sim. 100 anos, né? Tá certo? Tem Nós temos aqui, século nós temos aqui no começo do livro, tem um bonecão de 1917. Tem os bonecões aqui, tá? que depois, né? Que depois foram resgatados também, né? Entendeu? Tá? 1917, é um bonecão que está aí. Tem uma foto. Tem uma foto, né? Você lembra, Milão, onde que tá? É essa aqui, peraí. Página 24. Página 24. E depois eu queria que você falasse do Ritmo Clube, né? Ritmo Clube. 24. Olha, tá aí, ó. Tá aqui a foto. Tá aqui a foto. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo a foto.
do Bonecão, na rua José Lucas, que era a rua direita, né? Rua direita, A rua é isso, direita. exatamente. 1917. Isso. A foto é de Alfredo André. Alfredo André. Alfredo Alfredo André. André. Tá certo? Sim. Família André. Uma amiga, Família Fátima André. Savaia, me ajudou a fazer essas pesquisas todas e ela falou, tem uma senhora, Dona Jovina, que mora lá no Cerejeiras, certo? Uma senhora maravilhosamente linda, ela é excepcional, tá? Lúcida, uma graça ela. E aí ela tem muita foto, porque o marido dela, ele batia fotos da Gazeta Esportiva, de pugilismo. Olha, que bacana. Tá. Eu E lembro. eu fui lá, falei, bom, tudo bem, vamos ver. Ela falou assim, não, imagina, fotografia, ó, até que me trouxe uma caixa desse tamanho assim. Eu sentei no tapete da sala dela e vejo, deixa eu ver o que eu tinha que fazer. Achou essa aqui. É, que Olha. Achei, maravilha, né? veja, e essa identificação que tá atrás da foto. Tá atrás da foto. foto. Então é ó. verídica. Bem legal. Tá certo? Dona Jovina, entendeu? Bem legal. Tá, então eu falei, puxa Bacana, vida, então nós hein? temos. Tá? Deixa eu dar, a gente Não está é? falando do livro, o Jamil falou muito rápido, mas deixa Sim. eu mostrar para vocês, deve ser só um minutinho, ô Luiz. Mostrar para vocês aqui no close, ó. Este livro é o livro que o Jamil escreveu, fazendo a pesquisa de um paralelo, né, do samba de Atibaia lá. Jamil, onde a gente encontra este livro hoje para vender? Está na livraria, na Café Dili. Café Dili. Dili, na cidade. Na cidade, aqui no centro da cidade. É na José Lucas lá. Na José Certo? Lucas. Aliás, um Lucas. café excelente. Então, Muito bom. tá feito aí, quem quiser Muito bom. adquirir o Legal. livro, É, chega lá, bacana. que Tá vale a muito pena, bem. tem uma história bacana por trás disso aí. E descobri, por exemplo, a Natália, Bloco da Natália. Ah, você cita Bloco aqui. da eu me Natália. lembro. Eu até Bloco coloco da aí o Natália. Bloco da Natália. Eu coloco uma paralela entre a Chiquinha Gonzaga. Sim. Tá certo? Tá? Que tem Que uma, legal. Porque é o seguinte, eu falava no Bloco da Natália pro falecido Zé Masson, e falava, a Natália, ó. Falava pro Renato Zanoni, Natália, Renato professor, Zanoni. tem coisa, Natália. Aí tem. Certo? Qual é Porque que você é? Vamos pesquisar, procurar. vi no jornal, ela existiu de fato, Aham. de fato. E ela era o seguinte, ela tinha dois blocos, Luizinho. Tinha o bloco que ela saía no Natal, bloco natalino, e o bloco que ela saía no Carnaval. Nossa. Que Certo? bacana, né? Tá? No Natal, música natalina. E no Carnaval, músicas peludas. Gostei Tem do gênero. até uma letra que o próprio Renato Zanoni escreveu para mim, Escreveu, certo? Tá? Sobre, De uma música que ela De uma cantava. música que ela cantava. Vamos, Sim. Maria, vamos fazer o que Deus, que Deus mandou, juntar pelo com pelo debaixo de cobertor. Tá aí, ó. Olha Essa é só. a Natália. E eu comecei a pesquisar e aí ela assumiu. Ela Sim. ficou, tá aqui. Sumiu, né? Inclusive, eu fui pesquisar, ela existiu. Sai da história, assim. Tá no jornal, então Tá ela no existiu. jornal. No jornal Atibaense, Sim, né? Atibaense, Vamos fazer tá? uma referência Então, que de é o fato, nosso... aí consegui falar com jornal. duas vizinhas dela, tá? E me contaram, não, ela era maravilhosa. Tanto é que é o seguinte, ela adorava a Carmen Miranda. Quando Carmen Miranda adorava. morreu, ela chorou o dia inteiro, ela tocava cavaquinho. Tá? Ah, E ela tá. pendurava os bonequinhos no dedo para os bonequinhos dançarem quando Ah, ela que tocava. legal. Que Sabe? Então, ela bacana. cantava e chorava a Carmen Miranda o dia inteiro. Nossa. Tá? Certo? Não consegui foto dela, não sei o que aconteceu Não tem com ela. foto dela. Entendeu? Tá? Se perdeu. Certo, que você tem a perdeu. Carmen Miranda. Tá? Na Carmen Miranda aí. Que legal. Então é uma história verídica. Sim. Ó, Existiu mesmo. existiu mesmo. A gente está falando do Ritmo Clube. Maravilhoso. Ritmo Clube. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Uma referência Entendeu? também forte. E outra coisa, você que é do ramo, Luizinho, eles faziam anúncio no jornal do trabalho deles. Você vai ver aí. Sim, sim. Certo? Tá? Sim. Eu não sei que. Eu me tá? lembro aqui, não sei que eles falam- página fala- que tá, é, mas eu me lembro que aqui, tá tem aqui, olha. anúncio, né? Tá Você aqui, ó. Isso, página 99. Você pega essa página, você começa a ver, 99. ver os blocos que ele montava. Página 99. Põe aí pra você vai ver só. Tá? 99. Todo mundo queria Ver o ritmo desfilar. desfilar. O Ritmo Aqui, ó. Clube Tá aí, ó. desfilar. Isso aí já é um bloco deles, ó. Aham. Com cartola, Imperamos sem dar sem dar bola. bola. Esse é um bloco. Tá? Legal E aí demais. você vai ver só, você vai virando, você vai ver, certo? Enredo Seu Lavo Palhaços, Pires, seu Lavo Pires era, 1955. Lavo Pires pertenceu ao Ritmo Clube. Seu Evilado, motorista de táxi, tantos falecidos, pertenceu ao Ritmo Clube, ele me levava as fotos, inclusive. Enredo Tá? da Bela Guarda, 1956. Tá? Vira mais um pouquinho que você vai ver um anúncio no jornal. Opa, Cartola. não, pera aqui. Aqui, ó.
Aqui, ó. Ó, é propaganda. Eles faziam Uma propaganda. Já era no marketing. Ritmo Clube. Porque eles anunciam o que aqui, ó, uma interrogação, o que vai ser o próximo. Que eles colocam aqui, ó. Em 55 tal, 56 tal, os blocos, o nome dos blocos que eles fizeram. Palhaços, passarinho, Né? eu vou a maracangalha, engole ele paletó. Isso. E Em 1959, O que será? apresentará O que uma será? interrogação. Escreva aquela marketing É da marketing. surpresa, Já né? criando é, expectativa. não é interessante isso daí? Muito Bem bacana, legal. né? Tá? Bem legal. Você Maravilha. pesquisou 80 anos Pesquisei no Jornal Atibaense. Aí Que deu muito trabalho, né? Muito trabalho. Na verdade é o seguinte, foi Atibaense e também muito oral. O seu Olavo Pires, por exemplo, que é do Ritmo e Clube, muitos ele me depoimentos. deu muita história. Eu entrevistei o seu Olavo Pires, ele tinha um balão de oxigênio do lado, tá bom? Já estava assim. Puxa. Nossa. O Renato Zanoni também. O seu tinha Renato usado também. bastante, Também, Seu opa, Renato maravilha. também. Tem o Zé Massone. Zé tá certo, tá? Massone, né? Entendeu? Seu Renato também era uma biblioteca, né? Era uma biblioteca. Sabia Uma tudo, graça. história de tudo. Uma né? graça. Uma graça. Uma graça. Ele ia Renato sempre Zanoni. na interessante. secretaria lá. Muito contar história. dedicado, né? É, bastante. Escreveu livros, Escreveu assim, livros, muito escreveu livros, interessantes. muito aí. interessante. De O seu referência. Renato Seria- seria uma pessoa fantástica também pra Fantástico. gente Seria, conversar. claro. é. Seria. Uma história. Porque nós temos aqui Aí, ó. Carnaval Carioca em Atibaia. Em Atibaia, Um dia anúncio 25. também, né? Segunda-feira. Patrocinado Ele- pelo ele- Clube Recreativo Isso. Atibaiano. Elivelto Grandioso Martins. show. Elivelto Martins. Né, Elivelto Martins e suas... No Cine República. Né? Tomarão parte dessa noitada do Trio de Ouro. Caramba, então o nome de todo mundo aqui. Certo? Putz, pela primeira vez em Atibaia. Jornal Olha aí. Atibaiense de 10/2/1957. 57. A gente faltava uns 30 anos pra gente nascer. Pero não muito. Pero não muito. Corta esse Marcelinho, você não trouxe o pão de queijo, mas você precisa cortar essa parte. Você não trouxe o pão de queijo, precisa cortar essa parte. Eu falei pra ele que eu ia me vingar falando pão de queijo. Você falou, né? Agora consegui. Consegui. Ai. Vamos falar de Mas, política, moça, Luiz? Vamos, É. mas então é isso. Sabe? Muito delícia, Política gostoso, tem tá aí. muita coisa pra Muita falar. coisa, né, meu? Né? Muita coisa, Alberto né? Goldman. na Eu verdade, queria é o perguntar para você Pergunta. se você foi comunista como Não. o Não, Alberto eu era- Goldman não, foi, eu né? era simpático ao comunismo. Ah, então. Nunca me filiei ao Partido beleza. Comunista. Então, Tá? beleza. Nunca me filiei. Goldman era comunista, né? O Goldman foi comunista, Comunista, né? comunista. PCB, partidão. PCB, né? Tá. Não era PCdoB, era PCB. Exato. Partido Comunista Brasileiro. Certo? Sim. E convicto. certo? Convicto. Tá, Na verdade, o que ele trouxe do comunismo foi exatamente a preocupação em fazer com que todo mundo pudesse Com ter as mesmas social, coisas. né? Social. Isso é Desigualdade verdadeiro. social Com a igualdade no social. Brasil Isso tem que terminar, entendeu? gente, Né? Não, era, né? não era um comunista estreito. Sim, não era aquele sim, ortodoxo. Que, Ortodoxo, não, né? Entendeu? Sabe, não era. Tá? Você trabalhou com ele por quanto tempo? Eu trabalhei com ele de 88 até 2010. Trabalhei com ele enquanto ele foi secretário, porque veja, ele em 86, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi legalizado. Legalizado. Então sim. lançaram ele como candidato, falaram, a gente não vai ganhar, não vai dar pra gente, não vai fazer o coeficiente, esse era o problema, certo? Aconteceu o quê? Ele teve 110 mil votos e o partido não fez o coeficiente, ele não se elegeu. O Quercia foi eleito governador. E o Quercia tinha um compromisso com os deputados que só iria dar cargos secretários aos deputados eleitos. Eleitos, né? Aí, essa é uma regra da política. É uma regra. Aí ele chamou o Gol, o pessoal, pera, ele teve 110 mil votos, muito mais que muita gente daqui que está eleito. Aí ele reconheceu. Reconheceu. Né? Então deu para ele uma secretaria. Aí ele me chamou para quê? Para organizar o comitê dele, o escritório dele, para ele sair candidato em 90. Tá. Certo? Eu já Sim, conhecia, tinha uma sim. relação com ele e tal, certo? Sim. Falei, Jamil, vamos trabalhar junto, tal. Me chamou em 88, certo? 88. Então montamos 2 anos, um trabalho político, porque veja, ele saiu do MDB e foi pro PCB. Exato. Quebrou a cara. que Quebrou não a se elegeu. cara, né? Sim. Saiu do PCB, voltou pro PMDB, então ele não tinha base mais. Saiu daqui e foi para lá, então Sim. tive que remontar as bases todas, entendeu? Sim. Então, em 90 ele se elegeu, eu fui trabalhar com ele como secretário, fui outro secretário de Estado em 90, depois virou ministro, fizemos uma Fernão Dias, ele que assinou, ele que iniciou o processo Foi da mesmo, Fernão né? Dias. Da duplicação. A duplicação Sim. da Fernão Dias.
Ponte Rio-Niterói, que foi a terceirização, né? E a Regis Bittencourt. Você trabalha como ministro. Sim. Tá? Então eu estou com ele. Eu era delegado do Ministério do Transporte em São Paulo. Aí ele voltou à Câmara Federal, continuei com ele, virou vice-governador, continuei com ele, virou governador, foi secretário de Estado dele, até 2010, certo? Um aprendizado Ele foi maravilhoso. governador, então? Hein? Ele foi governador? Governador. É, eu fiquei O na Serra, dúvida. ele era vice do Serra. Ele era Na verdade, vice do para dizer a verdade, o Serra, Serra deu a ele reconhecimento suficiente para pegá-lo como vice, porque o Serra sabia que estava eleito, a pesquisa apontava ele como eleito, ele podia escolher qualquer outro. vice, né? Qualquer Mas ele vice. escolheu muito bem, né? Vou dar para o Alberto, Alberto certo? Gomes. Tá? Reconhecimento ao trabalho dele enquanto político, Sim. certo? E aonde que entra a Secretaria de Economia Criativa? Não, ele foi secretário de Agricultura. Não, aí é mais pra frente. Então, aí, em 2010, eu era secretário de Estado, em 2010 o Goldman deixou de ser governador, né? Acabou o mandato, e o André Matarazzo era secretário da Cultura. E eu conhecia todo o secretário, porque eu era secretário particular do governador, então eu me relacionava com todos. Aí o André Matarazzo ligou para o Goldman e disse, se você não for usar o Jamil, eu quero ele para mim. Era tudo que eu queria. Bacana, nossa, nessa área, voltar para a cultura. Sim, Já se trabalhou antes na cultura, entendeu? E era a minha praia, de qualquer maneira, sem certo, dúvida. né? Então fui para a cultura, fiquei na cultura de 2010 até 2019, certo? Tá? Trabalhando E até 2019. Isso. Certo? Que Trabalhando legal. Como assessorando, fazendo Palácio dos lá. Bandeirantes, o Jamil não vai se perder lá dentro. Não, lá não. Sou muito querido. Conhece tudo. Conhece tudo, Conheço todos tudo, os, conheço né? tudo, é verdade. Os ambientes. São experiências, porque eu iniciei meu trabalho na Experiências política, muito eu iniciei boas, trabalhando com o Fernando Moraes na Assembleia Legislativa. Sim. Certo, trabalhei 4 anos com o Fernando Moraes. Certo, de lá eu fui trabalhar na Secretaria da Cultura do Estado, do município. De lá eu trabalhei no CEPAM. Enfim, eu fui rodando. Eu fui chefe de gabinete da Ana de Holanda quando ela foi secretária de Cultura do município de Osasco. Certo? De Tá? Holanda. Né? E, então... Orbitou sempre na cultura. E aprendizado também, de qualquer maneira. Você passa pelo município, pelo Estado, pela federação, tudo isso daí... São esferas diferentes que traz aprendizado, sem dúvida. Então, isso foi importante para mim também. E atualmente você está em... Sou aposentado. Não, em que partido você está? Saí. Você saiu da política. PPP, Partido das Políticas Públicas. Ótimo. PPP. Beleza. É porque é o seguinte, Luizinho, veja, para dizer a verdade, eu tive 2 partidos na minha vida inteira. MDB depois né? PMDB. Até certo? pelo Goldman. Isso, está desde 79, antes do Goldman até, me filiei em 79 no PMDB, MDB na época. E depois o PSDB. Hoje em dia, certo, no meus 74 anos, eu posso falar a verdade, é o seguinte, não me representam e eu não represento eles. Certo? Entendeu? Porque eu acho que está muito afastado, tá? a política partidária, né? Partidária de fato. Afastada da realidade do povo, de tudo, né? Certo? Da minha visão. Então, pode ser política pública. Exatamente. Certo? Eu defendo a minha cidade, defendo bem para a minha cidade, eu quero bem para a minha cidade, porque é aqui que eu escolhi viver. Eu vim para cá em 90. Meus filhos se criaram aqui, certo? Vieram para cá com 11 e 12 anos. Hoje tem 44, 45, eu sou avô. Legal. Entendeu? Legal. Certo. Você tem quantos netos? Eu tenho 74. Não, você tem quantos netos? Eu tenho um neto. Um Antônio. neto, é um neto, é verdade. Antônio. Fez 13 anos agora. Que bacana. E por falar em morar em Atibaia, eu fiquei sabendo que na frente da mansão Scatena tem uma faixa, né? Tem uma faixa na frente e anunciando que na frente vai acontecer o quê? Prédio. E aí? Prédio. Mas como é que nós que eu vamos fazer? saiba, o Jamil é defensor. Eu acho que cara. Eu acho que será que ele mudou? Acho que ele mudou, hein? Ele tá fazendo... Tá me provocando. Tá provocando. Por falar nisso, você viu que o Marcelinho levantou aqui de novo a placa. Ele já levantou a placa. De 50 acabou. Além de não trazer o pão de queijo. Além de não trazer mas o pão de queijo. Tem aquele bolo de banana, né? Bolo de banana. Aquele bolo de banana. Por que não trouxeram? Que é uma delícia, bolo de banana. É verdade. Um dia ele, verdade. ele Falou que pegou ia uns trazer. pedacinhos assim. Marcelinho regulou, Regulou. Mas agora levanta a placa aqui na nossa frente, 50 minutos. Vamos pedir uma hora extra para ele? Vamos pedir uns minutinhos de extra. Mas continua, vamos lá. Então, essa questão dos prédios é um negócio que me preocupa muito. Quer dizer, preocupa grande parte da comunidade. Então, e é natural, tá certo? É natural porque você perde qualidade de vida. Essa que é a questão. Sim. Certo? Quando você tira a luminosidade de uma casa,
Quando você prensa ela em 2 prédios, que está cheio disso daqui, tá certo? Tá? Quando você faz prédio em ruas estreitas, porque atrapalha o trânsito, dificulta o trânsito, certo? Quando você estabelece a questão de esgoto sanitário, de água, tá? né? Segurança elétrica. pública, energia elétrica, tem um monte de fatores. Eu acho Tráfico. veja bem o seguinte, é um fenômeno, infelizmente, é um fenômeno nacional essa questão dos empreendimentos imobiliários. Sim. É nacional. verdade. Eu posso até uma análise seguinte, na pandemia o dinheiro ficou muito reprimido, no setor Verdade. imobiliário principalmente. E agora, certo? Tá. Abriu a porteira. É. Entendeu? Então eles Sim. estão com muito dinheiro, muita bala na agulha. Certo? Só que eu acho que é o seguinte, tem que estabelecer regras, parâmetros, e não tem, nós estamos sem dúvida. parâmetros. Certo? Não é porque é em frente à minha casa, é porque a Sim. minha rua, por exemplo, é uma rua que não passa 3 carros. Sem dúvida. Certo? Eu tenho lá embaixo, no quarteirão de baixo, a polícia militar. Sim. Que tem que, é de qualquer verdade. maneira, circular para cima e para baixo. É. Vai fazer o quê? Vai colocar aquela rua de mão única? A polícia vai subir ou vai descer na contramão? é. Tá certo? A minha rua, a rua que eu moro, a Avenida IP, vocês podem até verificar, ela está lá, ela é cheia de remendos, por quê? Porque estoura direto, lá a pressão da água é muito forte, estoura direto. Sim. Tá certo? Então tem problema. Entendeu? Sabe, no encanamento. Então, não há uma contrapartida para a população, certo? Dessa voracidade imobiliária que está sendo na cidade. Isso que é. É. Não justifica você ter prédio de 20, 25 andares. Não justifica isso daí. Sim. Não justifica. Sim. Isso não, porque, veja o seguinte, eu participei de várias audiências na Câmara Municipal. Nós temos uma entidade, Salve Atibaia, certo? Que congrega exatamente com voluntários, certo? Em prol de contra a verticalização desenfreada. Essa é o nosso mote. E me diz o vereador, é o progresso. Então eu respondi ao vereador, espera um pouquinho. Eu aprendi no banco escolar, desde do primário até agora, que progresso é o bem-estar. Não tem Sim. dúvida. Para mim, progresso é bem-estar da população, do bem-estar do cidadão. E não é o que está acontecendo em Atibaia. Tá certo? Não é. Entendeu? Você tem casas afundando. Tem. Tem mesmo, né? Tem. É, Entendeu? tem. Sabe? Então Isso esse é um critério. O grande problema é esse, independente. Porque você ser contra o progresso é absurdo. Não tem Isso como. não existe. É. Não existe, não dá para Não ser. existe, Tá certo? Agora, por outro lado, é o seguinte, estabelecer regras. Qual é a contrapartida que esse pessoal está dando para a Isso, cidade? eu sou partidário dessa opinião também. Eu Qual é a acho que tem que ter contrapartida? contrapartida. Entendeu? Eu acho que. É. E é legítimo da construiu. prefeitura pedir, né? Lógico, construiu para quê? Vai fazer uma creche, Sim. certo? Não é verdade? Escola, Uma escola. cuidar de uma entendeu? praça. Cuidar de uma praça. Qual é a contrapartida? Nós já tivemos um caso Entendeu? aqui que, por sinal, foi polêmico vários anos atrás. Eu não vou falar nome aqui, mas o pessoal vai entender. De um hospital que fechou a rua em frente ao hospital e fez um estacionamento. Deu uma encrenca lascada. Só que o que aconteceu? A contrapartida da prefeitura foi eles construírem um posto. Sim. Um posto boa solução, né? médico. Claro. Uma Tudo boa bem, solução. vamos liberar a rua da frente, que Sim. não vai atrapalhar ninguém? Tá aí Vamos. uma solução. Só que é o uma solução. seguinte, eu preciso de um posto de saúde, que você me Por que não? construa. Né? Por que eu não? preciso que eu acho que o Alvinópolis é um bairro que falta árvore. Né? Opa. Então vamos arborizar Árido, o bairro inteiro, Paisagismo, né? Árido. que é a sua Exatamente. contrapartida, Exatamente. ou construir, ou reformar uma escola, enfim. Claro. E também se você ver, Vila, é o seguinte, esses empreendimentos é tudo classe média e média alta. É, E a população nossa? Certo? É fica, verdade. ao sabor do Minha Casa Minha Vida, sim, ou do CDHU. sim. É Por que verdade. eles não constroem também, É. entendeu? De baixa renda para a população daqui. exatamente. E fazendo Por que não? propaganda, nós tivemos aqui nós temos um episódio do nosso videocast, o Caminho Suave a Zabumba, conversando com o Nosso amigo... fugiu o nome Nossa, dele. deu um branco. Deu cara. branco. Deu um branco. Falando sobre construção, plano Sérgio- diretor Sérgio Zaratim. Sérgio Zaratim. Ah, o Sérgio Zaratim. Sérgio Zaratim. arquiteto, Opa, ele eu acabei. entende Ele muito, trabalhou inclusive plano para o diretor do passado aqui da Sim, cidade, sim, claro. Sérgio Nós Zaratim, sabe conversamos, tudo. vou deixar aqui em cima, tá o card do programa com o Sérgio Zaratim, falando exatamente sobre isso. Eu não me esqueço uma frase que ele falou, que é uma pessoa especialista, técnica, aí não tem problema, Isso. nem caminho político, nada, ele é Nada. técnico. Então o que acontece? Que a cidade é um ser vivo. Exatamente. Então você tem que falou observar isso. quando você vai liberar aqui, liberar lá, para onde está indo,
Isso tem uma consequência? Claro, Que claro. consequência? Sempre É boa? tem. Claro, tem umas Claro. que são legais. Tem uma... Claro. Então, isso tem que ser monitorado. E não fazer de baseada da forma que está aí. Mas, enfim. Não, é um absurdo. Eu acho que, inclusive, É. nós pedimos, enquanto nossa entidade, pedimos ao prefeito atual que ele dissesse um decreto paralisando as autorizações. Tá. Para pensar. Sim. Exatamente. Vamos pensar. O que vai O fazer? que vai fazer? Sim. Ah, vai fazer? Vai. O que tem lá? O que precisa? Sim. Entendeu? Ah, Sim. tem água, fornece água, não fornece? É isso. Na verdade, o que me espanta muito, o que me deixa muito triste nessa visão, gente, é o seguinte, é a falta de sensibilidade política para autorizar sem nenhum critério. Sim. É isso. É isso, né? Tá certo? Sim. Ah, legal, maravilha, fazer, sem problema nenhum, lógico que é sem problema nenhum, não tem nem erro. Entendeu? Tá? Agora, justificou para mim, empreendedor, eu estou trazendo emprego temporário Sim. para pedreiro. E depois? E Depois de empregada né? doméstica. Tá É. certo? É. Muitos nem porteiro tem. É. A maioria deles não Tá tem. certo? E é um terceirizado de qualquer maneira também, se você pensar bem. Eu Vai também pegar- escutei de material de construção. Material não é adquirido aqui, porque as grandes construtoras já têm. Não é. Eles já Fornecedor. trazem os Já vem de né, fora. outros Trazem inclusive né? também mão de obra. Mão de obra, Isso sim. também. Sim. É. Entendeu? Sim. verdade. Certo? É. Né? E o que me deixa meio mais triste é que alguns empreendedores da cidade estão indo nessa barca. Entendeu? Sim. Pessoas daqui, que nasceram aqui, Sim. certo? Tá? Que da família daqui, Sim. entendeu? Sabe? Que se criaram aqui, Sim. entendeu? E que estão desrespeitando a sua própria cidade. Sim. Tá certo? Eu digo tranquilamente porque, veja, eu escolhi Atibaia para viver. Tá certo? Tá? Então eu tenho todo o direito de, realmente de Claro, reclamar, sem dúvida. melhoria para a minha Sem cidade. dúvida. Porque eu estou aqui há 30 Claro. anos. E paga imposto. Então estou aqui há muito tempo, sim. muita gente, certo, que nasceu depois, entendeu? Muita gente. Não é verdade? Verdade. Tá? Atibaia cresceu. Gente, tem que estabelecer um critério. olha. Critério, senão Entendeu? fica Isso que desordenado. é. Luiz, tem mais coisa aí? Olha, Tem. até Que tem, mas né? eu vou confessar uma coisa, Vila. Eu gostaria muito de pedir para o Jamil que ele fizesse um samba enredo para o nosso podcast, com Olha, o título que chique. Caminho Suave Ah, a Zabumba. Olha só. E aí, claro, o Vila vai fazer o arranjo e eu vou cantar junto. Ah, mas aí demorou. Depois do jingle. Demorou. Agora, o que eu Mas, não... olha, eu acho que a gente O que eu precisa não contei fazer... pra você é que depois disso tudo vai ter um back vocal do Marcelinho. É, O Marcelinho vai canta pronto, pra fechou. caramba também. Fechou. Ele vai gravar e, claro, vai reproduzir a voz dele, né? É. Vai. Back vocals é com ele. É com ele, Marcelinho. Você põe 10 vezes. 10 vezes ali, pronto. 10 Marcelinho. É 10 Marcelinho. Bom, Você aceita? Claro. tá feito o então, desafio. nossa, Pronto. que Yeah! bom! Que Fazer. legal! Fazer. Pronto, tô satisfeito. Eu, Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Por mim, eu tô Maravilha. satisfeitíssimo. Então, já demos aí o nosso tempo em média. Tem algumas coisas para perguntar. Vamos fazer o segundo tempo. Depois a gente faz um novo programa, né? Um novo, Tem uns Jamil Scatena, capítulos aí capítulo 2. que a gente ainda Maravilha. não abordou. Esse Não, moço tô à tem disposição. história de monte. Tem muita Eu estou à história. disposição, fico muito feliz, gostei muito, estou adorando, eu estou bem à vontade com vocês. Parabenizo pelo trabalho de vocês, Obrigado. super importante, super importante. É tá? importante Ímpar, Obrigado mesmo. deixar Ímpar. registrado, né? Tá, claro, ímpar, isso É. é coisa ímpar. A intenção Eu é acho essa. que poucas pessoas têm essa sensibilidade realmente e essa preocupação Sim. de trabalhar nesse nível e vocês realmente são profissionais. Então eu fico feliz de estar aqui com vocês e com o Marcelinho na técnica. Opa, nós que agradecemos de coração você ter aceito e estar aqui com a gente, que é Maravilha. uma poço de sabedoria aí, né? Com certeza. Vamos para o segundo tempo. Tá certo? Isso mesmo. Vai ter Vamos próximos aí. E vamos esperar mais o livros livro. também. Opa, Sim. claro. E, gente, se inscreva aí no canal, tá aqui embaixo, ó, aqui do lado esquerdo aí embaixo, que clica no sininho. E aí, quando tiver vídeo novo, vocês vão ter atualização. A nossa intenção é fazer vídeos que seguem o conceito do nome, né? Caminho Suave é uma cartilha, É uma que cartilha, tem sim, a intenção de informar, Isso, de exatamente. contar, Isso, né? isso, e é a isso Zabumba mesmo. que a gente faz um barulho de vez em quando. Isso, Exatamente. isso. Então é esse que é o um belíssimo conceito. instrumento. Exatamente, que é essa a ideia. Então, Muito obrigado bom. de coração Eu que agradeço. pela sua presença, Obrigado mesmo. Luiz. Mais uma. Mais uma. Muito Maravilha, obrigado. parabéns pra Marcelinho, vocês. que está do outro Obrigado. lado, deixando a gente bonito aí, no capricho. Obrigado também. E, gente, por favor,
Se inscrevam aí, tem vídeo de monte, assistam aí. Jamil, obrigado de Eu que coração, agradeço. viu? Muito obrigado a vocês também. Então Valeu. fomos. Tchau! E... Abraço. Tchau.